Olá! Sejam bem-vindos a mais uma correção, comentários, palpites, pitacos de como a geografia aparece nos vestibulares, no Enem, os temas geográficos aí. E hoje, né, como vocês podem ver, eu vou falar da segunda prova do Enem, né? E dessa segunda prova, porque eles falam assim, a geografia é do primeiro dia, né? Como se geografia não interessasse a natureza, né? Na verdade, interessa o que o homem faz com a natureza na geografia, né? Embora a gente tenha uma geografia física, né, que vai estudar também a dinâmica, o funcionamento aí da natureza e como que o homem, né, utiliza, interpreta, quais as consequências disso aí para as atividades humanas. Então tem geografia no segundo dia do Enem, como vocês vão ver. Aliás, não só, né, nas ciências da natureza, mas na matemática, porque a gente dialoga bastante com a matemática também. Então, vamos lá. Ó, estou usando aqui a prova cinza. E a primeira questão aqui da prova cinza já dialoga com a geografia, né? Tem aqui um texto falando do monstro de Gila, um lagarto encontrado no deserto dos Estados Unidos. Para a geografia, eu só preciso dessa informação, né? Ele vai falar um pouquinho, né, de aspectos aqui da biologia, do hormônio, né, que controla o nível do sangue, lá, 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 lá. Mas aqui, ó, considerando que animais de um mesmo grupo taxonômico podem apresentar características adaptativas semelhantes em ambientes similares, né? Onde seria mais provável encontrar lagartos, mesmo grupo, né? Com essas características no território brasileiro. Ora, se ele é encontrado num deserto nos Estados Unidos, eu teria que procurar lagartos de desertos, né? Na impossibilidade de termos desertos aqui no Brasil, na verdade não é bem assim, né? Desde o ano passado já tem aí um lugar com clima árido no território brasileiro, mas dentro das alternativas, né, o lugar com características mais próximas de deserto é o quase deserto, né? É o clima semiárido, né, da Caatinga, né? Pampas é clima subtropical, né? Restingas, aquela faixa de areia que fica no litoral. Pantanal é clima tropical seco, inclusive por isso que pega fogo com uma certa facilidade. E Cerrado também tropical seco, né? Então, mais próximo aqui é a letra C, Caatinga. Continuando. 96. Aqui também, ó, a geografia economiza tempo na vida de vocês. Eu nem vou ler muito das questões, ó. A quantidade de CO2 na atmosfera da Terra aumentou em 50%. Qual ação mitigadora vai mitigar, vai diminuir, né? Auxilia na remoção desse gás, né? Que daqui tá aqui a gente faz, né? Que remove CO2, reduzindo seus níveis. Letra A, plantar mais árvores. Plantinhas fazem fotossíntese, transformam gás carbônico em folha, caule, raiz, fruto, né, e um monte de outras coisas. Instalar usina eólica não tem nada a ver, né? Ela pode diminuir a emissão, né? Mas não auxilia na remoção, né? Mesma coisa da energia solar, diminui a emissão, mas não ajuda a remover, né? Manter combustíveis fósseis no solo também não remove gás na atmosfera, né? Talvez diminui emissão. Produzir menos resíduos sólidos urbanos, mesma coisa, né? Diminui emissão, né?
Então, aqui, plantar mais árvores. Depois, gostei dessa questão da vacina, mas não tem nada de geografia nela. Questão número 100. O bioma cerrado é caracterizado por apresentar ampla e natural diversidade de espécies vegetais. Nos últimos tempos, o homem vem modificando esse cenário pela inserção de plantas exóticas, que não é daqui, né? Nesse ambiente. Exemplo disso é o cultivo do capim gordura, nativo da África e utilizado nesse tipo de ecossistema como forma de pastagem. É importante ressaltar que essa espécie vegetal é capaz de se espalhar por grandes áreas, devido à sua agressividade e poder competitivo. Em longo prazo, essa ação do homem pode gerar consequências. Esse longo prazo é importante, né? Em longo prazo, se ele é uma espécie invasora, se espalha, competidora, né? Ele vai diminuir as espécies nativas do bioma. Se fosse num curto prazo, eu até fui pesquisar, né, o tamanho da raiz do capim gordura. Gordura não, é gordura? É isso, capim gordura. Que tem o capim elefante também. Mas esse gordura, a raiz não é tão profunda assim, né? Então, num curto prazo, ele também dificulta a infiltração da água na terra, já que as raízes não são tão profundas, né? Mas no longo prazo é competição aqui. Redução da queimada não, porque ele vai secar e vai virar biomassa que pode pegar fogo com uma certa facilidade. Vai aumentar até a queimada. Assorear, o capim em si não assoreia, né? Mas ele vai substituir uma vegetação que estava segurando o solo, então pode ter mais erosão ali na área. Diversificar nicho ecológico também não faz muito sentido. A próxima, 105. Questão 105, né? Esquema apresenta as etapas do processo de biodigestão, uma forma de dar um destino saudável a excrementos animais e restos de comida produzidos em áreas de criação de gado e porcos confinados. Excrementos dos animais e restos de alimentos são misturados com água no alimentador do biodigestor, né? Dentro do biodigestor, a ação das bactérias decompõe resíduos, transformando em metano e adubo. Metano pode ser encanado para alimentar um gerador. As sobras servem como fertilizantes, né? Dar destino sustentável às sobras, conforme apresentado na etapa 4, ajuda a evitar a eutrofização, né? O excesso da matéria orgânica em corpos d'água, porque esse cocô iria parar na água, né? Ele desenvolve ali os micro-organismos para acabar com o oxigênio da água, né? Eutrofização. É tipo o Rio Pinheiros, né? Para quem conhece São Paulo, aquilo lá está muito eutrofizado, tem muita matéria orgânica, nesse caso humana. Bioacumulação de toxinas em plantas não tem nada a ver, mas converse com seu professor. Destruição da camada de ozônio com gás CFC, né? Inversão térmica tem que ser em grandes cidades, com poluição, não tem nada a ver com dejeto orgânico de bicho, né? E chuva ácida também não, né? Do que está aqui faz mais sentido a eutrofização, poluição da água, né? A poluição ali pelos dejetos, enfim, né? Mas é nesse caso eutrofização. Aqui do reator, eu adorei essa questão que ela tem uma interdisciplinaridade da geografia com a química. Usinas termonucleares são aquelas que produzem energia elétrica a partir da geração de energia térmica provenientes das reações nucleares. Normalmente, essas usinas funcionam por meio de dois circuitos, denominados circuito primário, vaso de pressão, pressurizador e bomba, e circuito secundário, gerador de vapor, turbina, condensador, tanque de alimentação e bombas. Além do sistema de água de refrigeração, formado por uma bomba ligada a uma fonte hídrica natural. Usinas hidrelétricas não, usinas termoelétricas nucleares sempre ficam perto da água. Por isso que Angra está no litoral, Chernobyl estava na beira lá de um rio, não sei se é o Don, que rio lá da Ucrânia, mas enfim, né, usinas nucleares precisam de alguma fonte de água nas suas proximidades, né, justamente para fazer essa refrigeração.
E durante a operação, se o sistema de refrigeração funcionar de maneira ineficiente, causa poluição térmica, comprometendo a vida do ecossistema aquático. Para o ecossistema aquático, a ineficiência do sistema de água de refrigeração tem como consequência, ora, se a refrigeração não está funcionando do jeito esperado, vai ficar mais quente, né? E no ecossistema aquático, se ficar mais quente, né, vai ter menos oxigênio, tá? Não sei porque não é pH, não é gás de poluente, só se explodir a usina, não é o caso aqui, só está falando que não vai estar refrigerando da forma adequada. Liberar elementos radioativos também se explodir, né? Contaminação combustível também. Mas assim, por que que eu sei isso sendo eu geógrafo, né? Por conta disso. Se eu procurar aqui, mapas, correntes marítimas, né? E aqui vem o que eu ensino em geografia, né? E como eu resolvi essa questão pela geografia. Seguinte, ó, aqui, ó, água fria, vermelho, água quente. Então, a água fria sai dos polos, bate ali na África, tem um deserto aqui, inclusive, que é o deserto da Namíbia. Chega no Equador, esquenta, passa pelo Brasil. Qual que é o resultado disso? Aqui no Brasil vai chover, porque a água quente tem mais evaporação, então na costa brasileira chove. Lá na África é água fria, vai ter deserto, né? Mas vai ter peixe pra caramba aqui, porque a água é fria. A água fria tem mais oxigênio, vai ter mais os bichinhos lá que produzem oxigênio, fitoplâncton. Então, se eu procurar aqui um mapa de piscosidade nos oceanos. Aqui, vamos mudar, né? Mudar de piscosidade para pesca. Aqui. Onde se pescam mais? Ó, litoral brasileiro, água quente, quantidade menor. Lá na África, ó, água fria, quantidade maior. Aqui no Chile, água fria, né? Então, onde tem deserto, geralmente tem corrente marítima fria, o que é uma desgraça para quem mora no continente, né? Então, aqui não chove, mas aqui no mar tem peixe pra caramba. Aqui vai chover, por isso que tem Mata Atlântica, mas quase não vai ter tanto peixe assim, né? Então eu saberia responder essa questão pelo caminho da geografia, né? Se a água ficou mais quente, tem menos oxigênio. Isso afeta, obviamente, a vida do lugar. Aqui, ó, a 122, ela não é bem geografia, mas é, tem algumas coisas aí para eu falar, né? Cangas são ambientes resultantes da atuação ao longo de milhões de anos de chuvas, enxurradas, calor e ventos com rochas ricas em ferro. São compostas por até 90% de óxidos de ferro e contêm solos muito ácidos, rasos, com reduzidos índices de fertilidade e temperaturas que atingem quase 70 graus na superfície. Ao contrário do que se imagina, esse tipo de ambiente abriga a comunidade de plantas e animais com elevado número de espécies e distribuição restrita. A seleção adaptativa nesses ambientes favorece. Ó, o ambiente ele é muito específico, né? Então vai ter espécies que são endêmicas nesse lugar, né? Espécies que só existem ali, né? As outras aí vocês conversam com o professor de biologia de vocês. Depois. Paraná, paraná, paraná. Pulei uma, não. Não, deixa eu falar. Então é 121 a próxima aqui. 121 eu não sei fazer.
né? Porque envolve aqui umas contas, vetor, velocidade. Eu não sei fazer isso. Mas eu sei melhorar a sua porcentagem de chute com bom senso. Ó. O avião tá aqui, posição a ser atingida para cá, né, meu? Então, assim, o avião ele tem que ir para leste e para norte, né? É nesse caminho que ele tem que ir. Então, aqui, por exemplo, a letra A está falando que ele tem que ir para o sul. Para o sul ele está dando marcha ré. Não faz sentido. E aqui, ó, ele fala que tem que ir para o oeste, que é para trás. Também não faz sentido. Então, daria para eliminar a letra A e a letra C. Eu olhei no gabarito, é a D. Por que, que é a D? Não tenho a menor ideia. Ó. Mas ele está indo para leste, para o norte e para cima. Né? Então, aqui o resto faz sentido. Né? Eu só não sei fazer a conta, tá? Mas eu sei eliminar o sul e sei eliminar o oeste, pelo que eu sei de geografia. E. Paraná, 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 já passamos. Pois lá na frente, 152. 152 aqui é uma questão de escala. Controle remoto de um carrinho de brinquedo vem equipado com uma tela que ajusta automaticamente a escala empregada na exibição de cada deslocamento. A tela apresenta a imagem do deslocamento e a escala utilizada na geração dessa imagem e o comprimento desse deslocamento em centímetro, em conformidade com a escala empregada. As figuras representam a tela do controle remoto exibindo os dados de 5 deslocamentos registrados por esse carrinho. Qual é o deslocamento de maior comprimento? Para eu saber qual que é de maior comprimento, eu tenho que pegar o número de centímetros e multiplicar aqui pela escala, né? Então, 9 vezes 100 vai dar 900. 5 vezes 300 vai dar 1.500. Então, por enquanto, esse daqui é maior do que o anterior. O anterior é só 900. 5 vezes 6, 600, vai dar 3.000 centímetros. Por enquanto, esse é o maior. 3 vezes 7, 21, 2.100 centímetros. E 2 vezes 1.000, 2.000. Então, por enquanto aqui, ó, por enquanto não, né? Oficialmente aqui, 5 vezes 6, 3.000, letra C de cebola. Número 156. Essa daqui é legal. Ó, eu vou dar um print e vou abrir aqui no Paint para a gente poder conversar melhor. Então aqui está a questão. Né? Deixa eu ver se eu diminuindo fica mais fácil. Aqui. Peraí. Aqui foi. Então, aqui, ó, continuando, 156. Os quadrados em cinza na figura representam os quarteirões de uma parte do bairro onde moram João e seu amigo. O quadrado pequeno A é localizado no canto superior esquerdo no quadrado maior indica a casa do amigo. João também mora numa casa de esquina, mas na extremidade nordeste de um quarteirão. Então, João vai morar ou aqui, né? Deixa eu pôr aqui. Então, ou ele mora aqui, 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 ou aqui. Mas na extremidade nordeste do quarteirão, para chegar à casa do seu amigo e sair de casa, João deve caminhar pelo quarteirão onde mora na direção oeste. Dobrar à direita, caminhar por 3 quarteirões, Paraná, casa do seu amigo fica no segundo quarteirão oeste. Bem, quarteirão onde se encontra a casa do João é representado pelo quadrado com a letra. Primeira coisa, né? Ó, lendo aqui, eu vou ter que descobrir qual desses 5 é o quarteirão do João, certo? E ele dá as instruções aqui, e o grande objetivo é chegar aqui onde está a letra A. Pois bem, João deve caminhar do quarteirão onde mora em direção oeste, dobrar à direita e caminhar por 3 quarteirões na direção norte.
aqui eu já consigo eliminar duas. Porque se ele está no Q, em algum momento tiver que subir 3 quarteirões para o norte, ele sai do mapa. E se ele está aqui, em algum momento ele também tem que caminhar 3 por norte, ele vai para cima. Então ele não chega aqui no A. Né? Os únicos que vão chegar subindo 3 por norte é o P, o T e o Q. Né? É o R, P, T. Aqui, ó, eu tenho que seguir a instrução, então eu vou seguir a ordem alfabética, né? Então, P. Para chegar a casa, o João deve caminhar pelo quarteirão de Mônaco na direção oeste. Então, ele saiu daqui, caminhou a oeste, veio para cá. Daí, depois ele caminha por 3 quarteirões, dobrar à direita, ou seja, ele vai virar para cima, e caminhar por 3 quarteirões na direção do norte. 1, 2, 3. Depois ele vai dobrar à esquerda e a casa do seu amigo fica no segundo quarteirão a oeste. 1, 2. É o P, tá? Só para fazer com o azul, vou fazer aqui em azul o T, ó, seguindo a mesma instrução. Se eu estou aqui e ando um quarteirão para cá, né? Lembra que é no nordeste, então eu teria que andar um quarteirão. Deixa eu pôr aqui em azul, até deixar mais grosso. Então, azul, aí agora mudou de cor. Então, aqui, ó, é o T. Andei um quarteirão, subi 3, andei 2. Eu chegaria aqui, mas não chegaria no previsto. Então, ele é o P que corresponde à letra A. Depois, 161. 161. Tem um artista, ele costuma fazer desenhos na areia da praia, pediu um banhista que fizesse um pequeno desenho, serviria de esboço para uma grande obra de arte a ser feita na areia. Esse desenho está representado na figura, 20 centímetros, 20 centímetros. Após a conclusão, a obra de arte manteve as mesmas proporções, né, do desenho feito pelo banhista, então se manteve a proporção, eu tenho que igualar essas proporções. Então, eu tenho que fazer 20 centímetros equivaler a 30 metros, ou 30 metros equivaler a 20 centímetros, né? Como que eu faço isso? Deixa eu vir aqui de novo. Então, se eu tenho aqui 30 metros, eu tenho que transformar metros em centímetro, né? Que é 30 mais 2 zeros, né? Porque num metro tem 100 zeros. Então, vira 3.000 centímetros. Dividido por 20, eu corto um zero aqui, corto um zero ali. 300 dividido por 2 vai dar 150 centímetros, né? Ou seja, desse daqui vezes 150, é a letra E. Ah, professor, eu não entendi. Você pode me explicar de uma outra forma? Não, eu não sou professor de matemática, eu só sei resolver a conta de um jeito, né? Mas a gente trabalha com escala na geografia. E por fim, né? Esse último aqui, 166, né? Então, está dizendo aqui que o dono da embarcação deve sair do ponto P, chegar ao ponto R, por meio de 2 deslocamentos lineares, navegando a uma velocidade constante. Essa viagem será feita durante a noite e dispõe só de uma bússola de um relógio, planejou sua rota da seguinte forma. Então, a partir do ponto P, 110 por 4 horas, alcançou o Q, né? Ponto P, alcançou o Q, né? A partir do ponto Q, 90 graus, navegou por 2 horas, chegou no ponto R. No entanto, ao direcionar o barco para o primeiro ponto, o deslocamento fez na direção 340. Então, ele navegou aqui por 340 e depois ele navegou para cá. Então, aqui ele traz os dados, né? Dono da embarcação percebeu o equívoco, considere, não sei que lá, 64, aproximação para cosseno. Direção e tempo aproximado de navegação que o dono da embarcação deve utilizar são, respectivamente, ora, se ele está aqui no ponto T,
e ele quer chegar no R, ele tem que olhar aqui na bússola e ver mais ou menos a direção, né? Que vai ser 135, né? Como que eu sei que é 135? Cara, se tivesse um 140 aqui, 138 nas alternativas, eu ia ficar muito em dúvida. Mas do que tem aqui, ó, que é 135 e 45, ó, 45 ele estaria indo para cima, né? E estaria indo nessa direção. Então não faz sentido, é 135. Segunda coisa que ele quer saber é o tempo que ele vai levar para fazer esse deslocamento. Eu não tenho a menor ideia de como fazer essa conta. Converse com seu professor de matemática. Mas, né, o que que eu fiz no meu olhômetro, né? E que funcionou, mas eu sei que às vezes não funciona, porque alguém desenha diferente, a conta é diferente, não bate. Então, assim, daqui para frente é com o seu professor de matemática. Mas o que que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, mais ou menos a distância, medi ali com o meu dedinho, né? Fui pondo, né, o meu dedinho e cheguei à conclusão que essa distância aqui que ele levou 6 horas para fazer é menor do que a distância aqui TR, né? Então, assim sendo, ela tem que ser um pouquinho maior, né? E aí, se eu fosse chutar, eu chutaria na letra A, que é a correta, tá? Não seria D 6 horas, porque teria que ser igual à medida, e aqui é maior do que essa distância. E a letra C está muito distante. Mas, gente, tem um jeito matemático para resolver isso. Vocês têm professor de matemática, conversem com eles. Pessoal, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.